A Auditoria Cidadã trabalha há 17 anos investigando a dívida pública, em âmbito federal, em âmbito dos estados, em âmbito de municípios, da América Latina, principalmente a dívida do Equador, onde participamos intensamente da auditoria convocada pelo presidente da República, países europeus, onde participamos também de auditoria oficial convocada pelo presidente do parlamento grego. Então, essas experiências, além de outras não institucionais, nos permitiu identificar um mesmo modus operandi, a utilização do endividamento público às avessas. Aquele endividamento público que a gente aprende nos livros, como um instrumento que vem financiar os orçamentos públicos, isso é gota d'água no oceano. O que a gente tem encontrado são esses mecanismos financeiros em toda parte. Aqui no Brasil, historicamente, está lá no material que eu deixei, mas nós tivemos elevação unilateral de taxas de juros pelos credores. Assunção de dívidas privadas que foram transformadas em dívidas públicas, tanto em âmbito federal como em âmbito dos estados e municípios. Renúncia à prescrição de dívida, uma fortíssima suspeita. E depois essa dívida, provavelmente prescrita, foi trocada por títulos em Luxemburgo, paraíso fiscal. E esses títulos foram transformados em dívida interna, no momento em que a dívida interna pagava 50% de juros, dando pontapé à explosão da dívida interna. E depois foram também trocados, aceitos como moeda, para comprar empresas privatizadas. E mais ultimamente, esse swap, a compromissada, a contabilização de juro como amortização, esses novos esquemas que geram dívida. Então, olha, é muita corrupção mesmo. No caso do déficit, a falácia do déficit. Por que não consideram todas as fontes? Isso pode sim ser considerado um ato de corrupção. Por que incluem os regimes próprios, sabendo que a Constituição separa isso da Seguridade Social? Por que não computam a DRU, esse desvio, e falam que tem déficit? Além de não considerar as desonerações e as dívidas. Isso pode ser considerado fraude, sim. Em relação aos grandes devedores, o senhor tem razão. Isso tem que ser revisto. E por que isso se agravou? Se agravou porque foi aprovada lá em 96 uma lei 9.430, que nós já apresentamos várias propostas de revogação disso, inclusive quando eu fui presidente do Sindicato de Auditores, porque essa lei modifica, ela descriminaliza o crime contra a ordem tributária. E o que ela diz? Basta efetuar o pagamento e não é crime mais. Então, isso é um incentivo à sonegação. O que passou a acontecer a partir disso? Um aumento brutal da sonegação. E aí, o que fazem os sonegadores? Se eu for pego, eu vou lá e pago. E estou livre do crime. E se eu não for pego? Está aí o crime perfeito. Então, essa descriminalização do crime contra a ordem tributária por meio do mero pagamento é crime. Apropriação indébita, no caso das contribuições, é ainda mais grave, porque as contribuições não saem do bolso do empresário, elas são cobradas sobre o consumo, elas são cobradas sobre a folha de pagamento. Então, quando elas deixam de ser repassadas, isso é apropriação indébita. Deixou... Um minuto. Vou concluir. Deixou vai lá, depois faz o pagamento, deixa de ser crime. Então, tem que modificar essa 9.430, tá? A questão da questão colocada também, o senador perguntou, questão de expertise, a queda da arrecadação e o aumento da dívida ativa do INSS, eu não diria isso. Até porque o nível, a qualidade dos auditores, tanto da Previdência, que se tornaram auditores da Receita Federal do Brasil, é inquestionável. O problema é o seguinte, quando fizeram a fusão, nós, do Sindicato de Auditores, éramos contra. Nada a ver com a qualificação dos auditores da Previdência, que são altamente qualificados. É porque nós já prevíamos que esse era um passo em direção ao fim da Previdência Social. Eu deixo aqui uma pergunta no ar. Será que, se não tivesse havido a fusão, será que se os auditores
fiscais da Previdência Social estivessem lá dentro do Ministério da Previdência Social até hoje, será que o governo teria conseguido esquartejar e acabar com o Ministério da Previdência? Eu creio que não. E o que há hoje é claramente uma preferência pela destinação do trabalho qualificado do conjunto de auditores para o imposto de renda e tributos vinculados ao imposto de renda, ao contrário da fiscalização do INSS. Isso pode ser comprovado a um questionamento formal à administração tributária, porque, como o senhor sabe, eu já me aposentei e não tenho como verificar isso. Faremos isso. Tá, muito grata, uma honra, e ficamos à disposição para continuar contribuindo com essa importantíssima CPI sobre a Previdência Social, e responderemos por escrito, estaremos à disposição para quaisquer outras contribuições técnicas. Muito bem, meus parabéns.